Quantas vezes você já se pegou precisando tomar uma decisão, mas por mais que você pense, frite a sua cabeça, sinta todo tipo de emoção, você simplesmente não consegue escolher? É mais comum do que você pode imaginar se sentir nesse lugar de não saber o que fazer. E é claro que sempre tem uma explicação. E não só porque eu trabalho com a psicologia analítica, com a psicoterapia holística e outras linhas de conhecimento da mente, de como a gente funciona e como o mundo, né, na verdade, como a vida funciona, que eu sei que tudo tem uma razão de ser. Quero dizer, você não precisa estudar psicologia, você não precisa entender muita coisa para conseguir refletir e parar um pouquinho para pensar e dizer, bom, se dentro de tantas opções, eu penso em tantas formas de se resolver isso, eu não consigo decidir, então precisa ter algo em mim que está me causando um medo, uma insegurança. E é exatamente buscando esse medo, essa insegurança, buscando esse lugar dentro de você que te impede de tomar as decisões, que você naturalmente vai conseguir decidir. Muitas vezes, mas muitas mesmo, na grande parte das vezes, as questões podem não ter nenhuma relação com a decisão que você vai tomar. Eu sei, isso complica um pouco as coisas, né? Mas é verdade. Isso porque, como tudo, absolutamente tudo é energia, e energia é informação, então toda informação que você guarda, toda energia que você guarda de memórias, coisas que você já viveu, sonhos, coisas reprimidas, todas essas coisas, elas estão ali inconscientemente, na sua grande parte, comandando as nossas atitudes. E quando eu tenho um trauma, quando eu passo por uma situação desafiadora que me causa algum tipo de desconforto, de dor, ou emoções diversas, enfim, muitas vezes misturadas, que me dão aquela sensação de isso aqui nunca mais. Eu posso ter vivido isso, por exemplo, uma alegoria, uma historinha. Eu posso ter vivido uma situação traumática dentro das minhas relações familiares, eu com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meu irmão, com o tio, avô, não importa. E aquilo ficou gravado tão fortemente dentro de mim que a emoção que ficou guardada se conecta com situações e pessoas que nada tem a ver com o que me aconteceu. Então, dentro da alegoria, vamos supor que eu tenha brigado muito feio com uma pessoa que eu amo muito e aquilo me causou uma dor, me deixou uma mágoa, as consequências daquela briga foram catastróficas, então eu tenho um trauma, eu guardo aquilo. No meu trabalho, nas minhas relações de amizade, às vezes até mesmo com pessoas estranhas, determinadas situações despertam em mim aquela emoção que ficou gravada por causa daquele trauma que pode ter sido na infância, adolescência, não importa. E porque essa emoção, essa informação, essa energia que nunca se desfaz, ela não se destrói, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser transformada, essa energia viva dentro de mim atrai outras situações parecidas. Então, muitas vezes quando você tem dúvidas, indecisões do tipo que te tomam tempo, te tomam energia e você não consegue resolver, elas podem sim estar conectadas a situações que você já viveu, traumas, crenças limitadoras e tudo mais. Nossa, Carla, mas quase todos os vídeos, se não todos, você fala sobre crenças, sobre tudo que está no inconsciente. Caramba, é sempre assim? É sempre assim. Por isso que é tão difícil escutar as respostas que vêm de dentro, por isso que é tão complicado fazer mudanças nas nossas vidas, por mais que a gente deseje. Porque, na maior parte das vezes, a gente está ignorando que tudo está aqui. Tudo que eu sei, tudo que eu carrego, influencia diretamente na minha vida, na prática. Bora lá, então?
Para a gente entender, ter um pouco mais de clareza em o que a gente faz em momentos como esse, a gente vai começar aqui, ó, já começamos com o carro. O carro, ele já vai me pedir escolhas. Na verdade, o carro, ele vem depois de uma escolha, né? O carro, ele mostra para mim que assim, ó, você tomou uma decisão e agora você precisa seguir pelo caminho que você escolheu. E o carro, ele já até saiu aqui em um dos vídeos, e muitas cartas vão se repetir, é claro, mas é sempre legal a gente falar sobre cada uma delas sempre que sai, a simbologia. Porque, afinal de contas, o universo se comunica com a gente através de símbolos, arquétipos, imagens, né, signos e tudo mais que está à nossa volta. Então, a gente tem aqui, ó, nesse tarô em específico, na carruagem a gente tem duas esfinges puxando a carruagem. Geralmente são cavalos, mas não importa, tem uma simbologia por trás das esfinges também. A gente vai focar aqui no fato de que uma é branca e outra é negra. Aqui simbolizando sombras psicológicas e a luz, a clareza da consciência, o inconsciente e o consciente. Eu preciso entender se as escolhas que eu fiz são baseadas em toda a lógica, em tudo aquilo que eu fiquei fritando a minha mente, ou se eu estou tomando decisões impulsivas que ora me levam para um lugar que parece ser certo e daqui a pouco degringola tudo, ou de cara eu já estou chafurdando em dificuldades, apesar de eu ter sentido na hora que aquela era a decisão certa. Tem uma coisa que é uma lei no universo, que toda vez que você toma suas decisões com clareza, clareza no sentido de conectar da luz da consciência, a luz da centelha divina, inevitavelmente essa decisão vai te levar para um lugar positivo. Positivo aqui não exclui desafio, problema para resolver, mas o resultado final vai ser positivo, vai ser de evolução, vai ser de crescimento. Enquanto quando nós tomamos decisões a partir das nossas sombras psicológicas, das nossas crenças limitadoras, inevitavelmente a gente vai se deparar sempre com muralhas à nossa frente que nos impedem de seguir adiante. A gente pode conseguir, sim, ter um certo resultado durante um período, que às vezes é curto, às vezes é longo, não importa, mas vai chegar um momento onde a limitação vai ser tão grande que a gente não vai conseguir seguir adiante. Fica aqui essa reflexão para você encaixar na sua vida como um todo, em todas as situações em que você sente que você está estagnada. Que você, poxa, mas eu tomei essa decisão, eu pensei tanto, eu coloquei os prós e os contras, mas ainda assim a situação não está desenrolando. Pode ser o trabalho que você começou com todo o gás do impulso de vai dar certo, mas a coisa não vai para frente. Pode ser aquele relacionamento que você num determinado momento sentiu que era para ser, mas a coisa não flui. Pode ser qualquer área da vida, um estudo que você escolheu desenvolver, sua habilidade, sua capacidade, mas você simplesmente não consegue mergulhar. Nem sempre, e aqui presta bastante atenção, nem sempre é sobre a escolha no sentido de, vamos supor, você escolheu estudar psicologia analítica. Ela é difícil, é complexa. Então, não significa que porque você está tendo dificuldade não é o seu caminho. Mas é importante você tomar atenção do quais são as escolhas que eu estou fazendo enquanto estudo. Quer dizer, o que eu estou me cobrando? Qual que é a razão pela qual eu escolhi aquilo? Isso vai mostrar, inclusive, se é o momento para você estudar, se é o momento para você estar naquela relação. Muitas vezes a vida está lá gritando na nossa orelha, e é só uma forma de falar, porque a luz não grita, mas no sentido de tentando falar para nós, aí você está no lugar errado, na hora errada, peraí, não é por aí ainda. Você precisa crescer um pouco mais, entender um pouco mais para conseguir alcançar o objetivo que você quer. Então, se torna o lugar certo e a hora certa se você conseguir entender que as dificuldades estão te ajudando a crescer, conhecer mais, saber mais de si mesmo, daquilo que você busca, da vida como um todo. O nosso querido quatro de copas, ele vem falar, percebe que tem uma pessoa decepcionadíssima, olhando aqui para 3 taças que estão no chão. Taças são a simbologia do naipe de copas no tarô.
E tem uma taça voando aqui, né, no cosmos, no éter. Tem uma mãozinha aqui, ó, entregando a taça para ele, mas ele não tá nem olhando para ela. Isso diz muito a respeito, tem muita ligação com o que a gente está falando, que eu acabei de falar. Eu tô aqui tomando minhas decisões na base da lógica, na base da tem que dar certo, tem que ser do meu jeito, e eu não tô prestando atenção na luz, conversando comigo, na espiritualidade, me mostrando, na minha intuição. E outra coisa que eu sempre falo por aqui, Deus se manifesta através de nós, como cada um de nós. Mas para que Deus se manifeste através de você, de mim, de qualquer ser, a gente precisa permitir isso. É mais ou menos o seja feita a sua vontade, não a minha. Eu preciso me comprometer com isso. Eu preciso me comprometer a ser a pessoa que escolhe fazer a vontade do todo e não a vontade do ego. Que é essa parte em nós que nos traz a individuação, né? Que nos leva para sermos indivíduos na vida. Então, eu consigo ser Carla, que tem uma profissão X, que mora numa casa Y, que vive uma vida de uma determinada maneira, porque eu tenho essa parte em mim, que na psicologia a gente vai chamar de ego, que faz com que eu entenda que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso fazer minhas próprias escolhas, que eu tenho meu caminho, que eu tenho uma missão, um propósito. Mas enquanto eu caminho sozinha, só guiada pelo ego, eu inevitavelmente vou acabar encontrando limitações. Muitas delas, se não a todas elas, vindas das crenças que eu tenho. Enquanto a luz, a intuição, que é a centelha divina em nós, que é Deus se manifestando através de nós, não tem crença limitadora. Não existe crença limitadora na luz. Não existe um sentimento, um pensamento negativo na luz. Espiritualidade negativa existe, é real, e a gente tem que tomar conta disso também. Mas quando a gente fala de luz, não existe conselho errado, orientação que não faz sentido. Pode não fazer sentido pro ego. Pode não fazer sentido para nós enquanto a gente quer as coisas do nosso jeito. Então a gente chegou no lugar de entender que a indecisão ela vem quando a gente está olhando só para o que a gente quer. Só para aquilo que vai ser benéfico para nós. Só para aquilo que faz sentido para nós. Mas esse nós, esse eu, é o eu que se identifica como separado do todo. Não é o eu com letra maiúscula, eu superior, que faz tudo o que faz, sempre buscando o melhor para todos os envolvidos. Então, se eu estou tomando uma decisão, nesse momento, você está aí, tomando uma decisão que você simplesmente está olhando o que vai ser bom para você ou não, você não está olhando as consequências para o seu entorno, para as pessoas envolvidas, pode ser que a coisa comece dando certo no começo, porque afinal de contas você tem livre-arbítrio, você deseja muito, então aquilo vai te dar prazer. Mas você vai encontrar todo tipo de obstáculo. Cara, mas como é que resolve isso? Isso quer dizer então que eu nunca vou poder ter uma coisa que eu quero? Não, pelo contrário. Você pode ter absolutamente tudo aquilo que você deseja, uma vez que você esteja co-criando com o todo, com a luz maior, com Deus, seguindo os conselhos da centelha divina. Nesse momento, seus desejos estão alinhados com os desejos do todo, tanto para a sua vida quanto para a vida do coletivo. Então você dá conta de realizar tudo aquilo que você deseja. Cara, isso é complexo demais, sim. Quando a gente começa a ouvir sobre espiritualidade, sobre cocriação, manifestação da realidade, parece muito simples, né? Ah, eu só preciso ter um desejo claro, eu preciso firmar isso, fazer algumas afirmações todos os dias, ouvir uns mantras, fazer uma meditação e... Se você está olhando com os olhos dessa parte em nós, que a gente chama de ego,
é bem mais delicado. O ego precisa estar alinhado com o todo para co-criar a própria realidade. Acho que para finalizar, não vou nem mostrar mais cartas, só para você entender, ou buscar começar a se aprofundar, pensa comigo assim, ó. Deus, o todo, é amor. Incondicional, de um jeito que ser humano algum já foi capaz de sentir. A gente fala de amor incondicional, mas a gente não tem a dimensão do que significa o incondicionalmente. É realmente não ter condição alguma. Não tem eu amo, mas eu amo. A gente pode entender o amor incondicional a partir da imagem de Jesus, a história que a gente conhece dele em terra. Aquilo é amor incondicional. Quando você beija o seu próprio inimigo, quando você perdoa antes mesmo de ter sido traído, esse tipo de postura mostra o amor incondicional. É uma coisa que nós, seres humanos, ainda não conseguimos alcançar. Pensando que, então, o amor de Deus por nós é incondicional, como é que Deus pode permitir que você faça escolhas para si mesmo? Como Ele pode contribuir com a manifestação, a realização de coisas que vão te prejudicar? Percebe que não faz sentido? Só que nós viemos a esse mundo com o livre-arbítrio, que é uma das coisas que nos faz ser únicos. Porque aí eu posso fazer escolhas. Eu posso crescer, eu posso evoluir. Só que se eu uso o meu livre-arbítrio pensando somente naquilo que eu quero para mim, etc, etc, como a gente já conversou, eu vou inevitavelmente sentir dificuldade, medo, resistência, insegurança. E quando eu estou fazendo decisões voltadas para o todo, Deus, o cosmos, o universo, chame como quiser, quando vem de um sentimento interno que traz um alívio, que traz uma certeza, essas escolhas, sem dúvida alguma, me trarão muito mais resultados positivos. Não tem como dar errado, apesar de eu poder ter desafios e problemas durante a caminhada, porque é o normal para um ser humano. Nesse planeta aqui, nessa condição, a gente tem problema e tem desafio. Mas tudo isso, a gente volta um pouquinho lá, tem a ver com o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre a vida, o que eu acredito sobre as situações, dinheiro, amor, relacionamentos, sexo, drogas e rock and roll. Complexo, cheio de caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar, mas a resposta sempre é: segue a luz. E eu sei que parece uma coisa muito simplista, mas se você conseguir, na hora de tomar suas decisões, se você sentir no seu coração um desconforto, eu não sei como fazer, tá difícil, busque entender que enquanto você racionaliza demais, você está fritando a mente para tentar encontrar uma resposta, você não escuta Deus. A intuição, ela vem naquele nosso momento, eu vou chamar de um momento de distração, quando a gente se permite não estar focado no problema. A gente tirou o foco do problema, tirou o foco da indecisão, e a gente foi resolver outras coisas, foi viver, foi fazer qualquer coisa, e de repente vem o sentimento de certeza. É possível para todos nós, a gente só precisa fazer o nosso trabalho interno de ir nos permitindo limpar tudo aquilo que a gente carrega de negativo, de limitador, para que Deus possa nos inundar com todas as bênçãos, com toda a graça que a gente é 100% merecedores, todos nós. É isso, espero de coração que mais essa reflexão possa ter ajudado você. Espero que você esteja gostando dos vídeos aqui do canal. Eu vou adorar se você puder me ajudar deixando aquela curtida, um comentário, enfim. A troca através dessas interações aqui nessa rede me ajudam grandemente para dar continuidade ao meu trabalho. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.